Gabriela ajuda sua mãe a planejar a viagem. Andréia explica que não havia pedido a ela porque pensou que ela não iria querer, já que está do lado do pai. Gabriela garante que só quer o melhor para os dois e seu pai já tomou uma decisão, mas acha a ideia da viagem excelente. Pedro lê o e-mail de Nicolas, mas não responde porque acredita que Helena tenha pedido que ele fique sem ter contato com o menino. Esther confessa a Pedro que ouviu sua conversa com Samuel e o aconselha a não se casar se não está certo de seus sentimentos por Gina. Um casamento sem amor está condenado ao fracasso. Ela se casou com o homem que amava e até hoje está segura do amor que ela e seu pai sentem um pelo outro. A única coisa que deseja é ver seu filho feliz. Ernesto está com as passagens de avião e conta os dias para viajar com a família. Helena não parece tão entusiasmada. 10 dias depois, um dia antes do casamento de Pedro e Gina. Pedro ainda se sente muito mal por não ter respondido à mensagem de Nicolas e garante a Augusto que se soubesse da gravidez de Sofia, o menino estaria com ele. Augusto tenta animá-lo, afinal Gina o adora e estão organizando uma despedida de solteiro que ele jamais vai esquecer. Na casa de Helena, Andréia fala sobre seus planos de viagem para Horácio, mas ele não dá ouvidos. Andréia o lembra que se ele não aceitar suas condições, não dará o divórcio. Horácio pede tranquilamente que ela aproveite a viagem e na volta vem isso. Ernesto confessa a Irene sobre seus planos de ficar morando em Houston, mas pede que ela não conte a Helena. Helena percebe que sua irmã tem alguma coisa e Irene pede que ela a encontre dentro de casa em alguns segundos. Irene coloca seu celular para gravar e Helena chega para conversar. Sem imaginar que sua irmã está gravando a conversa, Helena confessa a Irene que Pedro a fez sentir o amor mais puro e diz que ele é o homem da sua vida. Mas chegou tarde demais, por isso precisa esquecê-lo. Andréia está chateada porque Horácio nem se interessou em saber sobre os lugares que ela pretende visitar. Gabriela aconselha a tirar seu pai da cabeça. Andréia se pergunta se ele está vivendo com Mônica e já não está tão certa de que quer fazer essa viagem sozinha. Gabriela não aceita viajar com a mãe. Nicolas diz à mãe que Pedro não respondeu sua mensagem porque viu em seu canal que ele vai se casar no dia seguinte e viajará em lua de mel. Helena se vira para chorar. Pedro se diverte em sua despedida de solteiro, enquanto Irene tenta ligar para ele desesperadamente. Helena sofre. No dia seguinte, Pedro, Samuel e Domingo estão de ressaca por causa da festa. Esther dá uma bronca nos 3 homens da casa. Domingo culpa Jimmy. Esther vai preparar um remédio, pois hoje é o casamento de Pedro. Gina liga para Pedro e reclama que seu pai está péssimo. Pedro diz que tomaram um ponche. Esther pede para ela anotar os ingredientes do seu remédio milagroso. Mônica estranha algumas atitudes de Ernesto na empresa, pois parece que ele está se preparando para não voltar de viagem, porém concorda com ele que não deve se meter. Pedro estranha que tenham tantas chamadas perdidas de Irene em seu celular e retorna. Ela diz que Helena vai viajar hoje e pede que ele a escute. Nelson diz emocionado para a filha que sentirá sua falta e deseja muitas felicidades. Helena faz as malas tristemente. Nicolas pede para sua mãe guardar na mala os carrinhos que ganhou de Pedro, pois esses ele não pode deixar. Sozinha, Helena diz que também vai levá-lo em seu coração. Pedro encontra Irene e ela diz que Helena está viajando pensando que ficará uma breve temporada, mas ficará para sempre, e mostra a ele a gravação onde Helena admite que o ama. Pedro diz que a ama, mas hoje vai se casar. Helena decidiu ficar com Ernesto e não vai mais procurá-la.
Irene fica irritada. Esther apressa Pedro para o casamento. Depois recorda que Domingo esqueceu o endereço da igreja no dia do casamento deles. Domingo culpa Nelson. Gabriela se despede de Helena e promete visitá-la em Houston. Helena comenta que Pedro vai se casar, mas nega sentir mais do que gratidão por ele. Domingo aconselha Pedro sobre o casamento e estar ao lado da mulher que ama. Rosa ajuda Gina a se arrumar e deixa escapar que é casada. Gina estranha, então Rosa mente que não foi isso que ela quis dizer. Chega a hora do casamento de Pedro e Gina. Helena se tortura imaginando a felicidade dos noivos e sofre pela certeza de ter perdido Pedro. No altar, diante de todos os convidados, Pedro diz a Gina que não pode se casar com ela. Os convidados estão chocados. Gina, abalada, pergunta a Pedro se é por causa da mãe do seu filho. O padre quer saber que filho. Gina diz a Pedro que ele é um imbecil porque jamais poderá ter nada com aquela mulher. Ela é casada. Pedro sabe, mesmo assim não pode se casar com ela e pede perdão. Gina tem um ataque de nervos e sai correndo da igreja. Nelson fica furioso e vai atrás da filha. Domingo recrimina a atitude do filho e passa mal. Gina sai de carro e Nelson não a alcança. O padre passa um sermão em Pedro e o chama de irresponsável. Nelson volta para a igreja e dá um murro em Pedro. Domingo chama o filho de canalha. Pedro dá razão a ele, mas não se arrepende por não ter se casado, porque não ama Gina. Domingo critica por ter se dado conta disso no meio do casamento e afirma que fez isso por causa de Helena. Pedro assume que ama Helena. Domingo o acusa de ter se aproximado de Nicolas por Helena. Pedro nega, pois seu carinho pelo menino é maior que tudo. Samuel se sente culpado porque sabia das dúvidas do irmão. Pedro diz que ele é o único responsável. Helena está prestes a sair de carro quando Gina chega em sua casa vestida de noiva, a culpando por ter sido abandonada no altar. Lhe dá uma bofetada, a agarra pelos cabelos e diz que vai matá-la. Descontrolada, Gina quebra o vidro do carro de Helena com uma pedrada. Helena conta tudo a Gabriela e pede que ela não conte a Ernesto. Andréia não acredita que Irene seja feliz, pois não é alegre como Gabriela, nem tem uma família como Helena. Irene se irrita. Helena liga para Irene, conta que Pedro não se casou e pede ajuda para consertar o vidro do carro antes que Ernesto veja. Irene comemora a boa notícia. Gina dirige descontroladamente e bate o carro em 2 cones. Depois abandona o veículo e sai a pé. Nelson e Rosa procuram por Gina em casa e se preocupam porque não a encontram. Esther, Samuel e Domingo já estão em casa. Esther ainda está surpresa ao saber que Pedro ama Helena. Samuel conta que viu os dois se beijando na delegacia. Benito informa a Nelson que encontrou o carro abandonado por Gina. Sem imaginar as intenções da irmã, Helena desabafa com Irene, que a aconselha a procurar Pedro. Irene conta a Pedro o que Gina fez. Augusto encontra Gina e tranquiliza Nelson. Rosa pergunta a Nelson o que farão com o banquete da festa. Nelson se apressa para resolver isso, pois não quer perder dinheiro. Andréia e as amigas conversam sobre viagens, e Andréia se assusta com alguns relatos. Nelson decide recolher toda a comida, bolo e decoração da festa, já que pagou e foi cancelada. Pedro vai até a casa de Helena.